Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso canal, Felipe, no nosso canal Texas Life. Eu sou um anfitrião aqui para te dar as melhores dicas aqui sobre o Texas, sobre a região centro-sul, ou Midwest of the United States, e falar sobre os estados, sobre as regiões e além de mostrar também para vocês em breve viagens ao exterior, como é que é os nossos passeios por fora dos Estados Unidos também. Galera, esse vídeo aqui é para falar para vocês como eu aprendi o inglês, né? Como eu me tornei um falante com fluência no inglês. Bem, a minha história começa no ano de 2014, quando eu cheguei nos Estados Unidos. No dia 27 de março de 2014, cheguei na cidade de Newark. E após 2 meses estando aqui na cidade de Newark, eu comecei a procurar escola para... Estou sujo que eu estou no trabalho. Comecei a procurar escola para estudar. E a melhor escola que todo mundo falava, né, que aprendeu a falar, a conversar de verdade, nada aquelas escolinhas que só te dão gramática, que nem é no Brasil, que não te ensina porcaria nenhuma, foi a Edna English School, né, a escola da professora Edna, ali na Ferry Street, ok? E lá eu fiquei durante 3 meses, ok? Eu fiquei estudando lá por 3 meses, era as aulas todos os dias, né? De terça a sexta, de terça-feira a sexta, 1 hora de aula todos os dias. E ela foca simplesmente em conversação. Era conversação todo santo dia. Gramática era um pouquinho de gramática dentro da conversação, para a gente aprender e se adaptar, né, a ver o vocabulário, mas praticamente era simplesmente inglês full time. Lá era proibido ficar falando em português e era repetição e repetição e repetição, e foi muito bom para mim, né? Eu abri a minha mente para o inglês, aprendi técnicas e dicas, né, de como se pronunciar nos tempos verbais, presente, no futuro, no passado, com coisas cotidianas. Isso foi ótimo para mim, ótimo. E a partir dos 3 meses eu já comecei a arranhar o inglês na rua, já começava a conversar com as pessoas mal importamente, né, que a gente vai conversando daquele jeitinho. E 3 meses se passaram e eu comecei a utilizar o inglês sem medo, né? Eu comecei a utilizar o inglês na rua, né, no dia de trabalho. Eu tentava conversar com donos de casas, né, em inglês, né, falava com o patrão às vezes algumas coisinhas em inglês, né, ficava vendo vídeo direto na internet, né, no YouTube principalmente, ficava vendo sitcom. Cara, isso foi uma das melhores ferramentas depois da escola, né, que fez realmente eu aprender a falar inglês, porque eu entrava no YouTube e colocava sitcom. Sitcom significa drama em inglês, ok? Eu colocava teatrinhos que tem na internet aí de graça para você estudar, que tinha professoras fazendo teatros, né, como o Telecurso 2000, e te ensinava passo a passo, né, para você fazer, para você aprender inglês rapidamente, para você se desenvolver rapidamente. E isso, cara, eu fiquei assistindo sitcoms durante 3 meses. No meu 6º mês de América eu já estava conversando com maior fluência, eu já tinha um vocabulário um pouquinho grande, né, e já conseguia conversar e bater papo, e assim foi. Passado-se 1 ano de inglês, eu não voltei mais para a escola depois desse tempo. Eu fiquei simplesmente conversando todo santo dia. E eu me forçava a falar inglês, sabe? Eu me forçava a falar inglês no supermercado, eu me forçava a falar inglês na padaria, eu me forçava a falar inglês no cinema. Eu ia no cinema americano assistir filme. Eu não assistia televisão brasileira por nada desse mundo. Na verdade, já vai fazer 4 anos que eu estou nos Estados Unidos e eu nunca assisti sequer um programa do Brasil até hoje. Eu não assisto televisão brasileira nunca, né? Não ouço música brasileira. Eu me foquei, eu bani o Brasil da minha vida totalmente, sério, totalmente. Eu bani o Brasil da minha vida. Não ouvia música brasileira, não via televisão brasileira, não ouvia rádio brasileira, nada brasileiro.
tudo para mim era focado nos Estados Unidos. Era televisão, era jornal americano, era YouTube americano, sitcoms todo dia, e era em casa lendo alguma coisinha em inglês ou pegando os livros que na escola dava. A escola ela dava o livro de gramática sozinho, eu fazendo as minhas anotações e os meus apontamentos, né? As minhas pontuações, né? E assim foi durante um ano, e aí eu me tornei no ano de 2015, eu já me tornei fluente em inglês, né? Eu já estava com um vocabulário bem extenso e já conseguia me comunicar com todas as pessoas, com algumas gafes em relação à conexão de palavras, né? Porque no Brasil a gente falava de vez em quando, não, a gente sempre fala que as professoras nos explicam como a gramática é escrita, mas quando você fala nos Estados Unidos não tem nada a ver, né? Às vezes a gente falava assim, I don't know, né? Que aí é como o brasileiro no princípio fala. Mas nos Estados Unidos, essa questão de você ter a fluidez de pronunciar a palavra, como I don't know, a gente vai aprendendo do dia a dia, e a gente vai aprendendo como eles falam, tudo fluente, tudo fluido, como nós falamos o português. E assim foi, né? Aí, passado-se um ano depois que eu tava aqui, um ano e meio, um ano chegando no segundo ano, né? Quase chegando no segundo ano, eu tava 1 ano e 9 meses, eu conheci a minha esposa, né? Conheci a minha esposa, como ela é americana, e aí, meu amigo, aí meu inglês explodiu assim, fez assim, ó, foi pra galáxia, assim, ó. Eu fiquei fluente, falando inglês todo santo dia, escrevendo em inglês todo santo dia, ouvindo ela falar inglês todo santo dia, né? Palavras que eu nunca tinha ouvido. Aí, já ia falar before, olha só, já tô misturando, o português com o inglês o tempo todo, entendeu? Então eu nunca tinha ouvido antes, né? Palavras assim como Cromanger. Eu nunca tinha ouvido falar isso, quer dizer que você tá emburrado, tá? Esse tipo de palavras mais rebuscadas, né? Então com ela eu comecei a aprender palavras slangs em português, em inglês também, né? Como cranky, como shetty, tem muita coisa. Não dá agora fazendo vídeo, não tem como mostrar todas as palavras que ela já me ensinou, né? E assim foi, eu comecei a me ir mais profundo dentro do inglês com ela, não precisava mais, eu não estava mais estudando inglês, eu não ouvia mais sitcoms mais, porque ela praticamente virou a minha escola de aula todo santo dia 100%, entendeu? E aí era conversando todo dia, falando com ela todo dia, e era o mais engraçado que a minha esposa no princípio, quando eu falava de alguma coisa que nós brasileiros nos Estados Unidos, a gente tem uma grande mania que tudo que a gente fala, a gente coloca I no final, né? É coffee, cutie, Nike, tudo a gente coloca o I. E o I, que é o IE, né, aqui em inglês, geralmente dá um som de inho, é diminutivo, né? Porque quando a gente fala coffee para eles é como a gente fala assim, cafezinho. Então ela achava eu bonitinho, porque tudo que eu falava eu botava o I no final, que não é correto, né? E com o tempo ela foi me ensinando e falando assim, você fala muito bonitinho para um negão desse tamanho. Então é bonitinho ver você falando desse jeito, porque você é o meu negão, mas não soa muito legal quando você fala isso pro outro americano do lado, entendeu? Porque tipo assim, esse cara tá falando muito docinho pro meu gosto. E assim fui aprendendo e fiquei com a fluência em inglês. Hoje eu converso em todas as esferas do inglês, né? Eu converso de maneira empresarial, converso de maneira social, converso de maneira de business, né? De negócios, com clientes, com empresários, com investidores, em cortes, em tribunais, em hospitais. Eu consigo me desenvolver e falar fluente em qualquer tipo de setor da sociedade, né? Então, claro, não tenho
o domínio total do vocabulário inglês, porque isso é impossível. Nem mesmo o americano tem o domínio total do vocabulário em inglês, porque nem eles mesmos sabem tudo, como nós também, brasileiros, não sabemos o vocabulário total e o significado de todas as palavras em português. Temos um arsenal de vocabulário em português muito extenso, e claro, mas não sabemos todas, porque português é uma língua que tem muitas palavras, como o inglês também é uma língua que tem muitas e muitas palavras. E assim foi a minha história aprendendo inglês nos Estados Unidos, né? E é isso aí. Galera, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Isso aqui é só para contar um pouquinho da minha história e qual foi a metodologia de ensino que eu me tornei fluente no inglês aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, galera. Valeu, see you later. E é isso aí, Filipão, mais uma vez aqui no nosso canal Texas Live. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o seu like, não esqueça de partilhar para seus amigos, que isso nos ajuda muito, cara, mas ajuda muito, porque a gente está retornando aí do canal antigo. O canal antigo tinha 30 mil subscritos, agora nós estamos começando de novo, estamos chegando nos 200 inscritos ainda, então estamos novinho, estamos zerado, e é isso aí, a gente está querendo trazer a galera de volta para estar aqui conferindo a gente, e agora com novidades, porque agora temos uma americana do lado, temos uma vida nova, temos umas perspectivas de Estados Unidos novo, cara, visão nova, horizonte novo, tudo aquilo que era na época que o Felipe era um imigrante indocumentado nos Estados Unidos. Agora o Felipe dando a possibilidade de ver outras áreas, ver outros horizontes, ver coisas que eu não via quando era, que não também a vida não me permitia ver, e hoje eu posso te passar dicas assim para você já andar por cima dos caminhos das pedras preciosas, a caminho dos tijolos amarelos, beleza? Confira aqui com a gente sempre. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui, isso significa muito para mim, né, para você estar aqui conosco, valeu? Fica com Deus e valeu, tchau, tchau.